Olá, nós conversamos em teletrabalho com o vereador Ubiratã Sanches. Hoje ele fez uma rodada de audiências públicas que são instrumentos para o exercício parlamentar, para discutir problemas, levantar questões de ações de governo e também discutir estratégias do ponto de vista de planejamento. Hoje, por exemplo, o Bira, que está conosco aqui pela Rádio e TV Câmara, ele fez uma audiência pública, presidindo junto aos demais vereadores, de uma iniciativa do requerimento dele, especificamente para discutir a questão do atrasado, já de um bom tempo, a demanda do projeto de rede de esgoto no Jardim Manchester, que é uma das prioridades do setor público que ainda não chegaram na periferia, né, Bira? E que a gente vem, mesmo como cidadão, antes mesmo do seu mandato, acompanhando há bom tempo. Hoje você teve a oportunidade de discutir com a presidência do DAE, através do engenheiro Marcos Saraiva, especificamente esse assunto. Este é o tema da reunião que foi realizada, inclusive, com cobertura pela TV Câmara. É isso mesmo, Nelson. Boa tarde, muito obrigado pela oportunidade da gente poder explicar a respeito da audiência pública. Não é um trabalho solo, não é um trabalho desse vereador unicamente. A gente sabe da história que vem vindo, vem passando ao longo dos anos com o Jardim Manchester. E outros vereadores também têm os seus núcleos lá de eleitorado e também recebem, tanto quanto eu, as demandas que existem lá no bairro. A ideia era discutir, mas discutir com um foco, já determinando o cronograma, determinando se vai ou não acontecer na nossa gestão, no nosso mandato. A ideia sempre foi essa. E claro, a audiência pública, como você já disse, é uma ferramenta, é um registro, mais do que um registro, é um compromisso. Então, assim, os arquivos sobre a audiência vão servir, inclusive, de ferramentas para que a gente possa acompanhar e dar uma atenção especial aos moradores do Jardim Manchester. Legal. Para aproveitar essa citação sua antes, Bira, e acrescentar que, inclusive, do procedimento legislativo, para aqueles que nos ouvem, nos assistem, não sabem, né, que toda reunião pública tem sua importância. Na audiência pública, a gente tem uma questão um pouco mais formal ainda, porque ele se torna um documento público específico, com obrigações e compromissos, definida, aliás, em lei. Tem lei específica para isso, por isso o instrumento da audiência pública de forma mais concreta, né? A ideia é essa. Eu sei que esse é meu primeiro mandato e, como eu moro na periferia, próximo ao lugar, ao Jardim Manchester e outros bairros adjacentes ali, então eu entendi que esse mandato precisaria dar uma resposta. E, claro, a gente faz coro com os demais. E se está acelerando, é justamente o que a gente espera. O documento público, como você falou, ela não tem, eu tenho liberdade para dizer isso com você, o documento que a gente está lavrando hoje, em forma visual e digital, é uma resposta para a população que apostou no nosso mandato e no mandato dos outros. Muito bom. Bira, o que o presidente do DAE, Marcos Saraiva, apresentou do ponto de vista desta reunião de hoje, neste encontro? Apresentou valores da obra, não é uma obra exclusiva somente do Manchester, a licitação amplia Quinta da Belolinda, Jardim Ivone, mas também contempla ali o Jardim Manchester. Apresentou um cronograma de ação, de planejamento, a parte de licitação já está concluída, já está devidamente acertada, o menor preço foi aceito, foi acatado, aliás, um valor menor, inclusive, do que foi apresentado no ano passado, que apresentava aproximadamente 10 milhões, hoje está em torno de 7 milhões e alguns, 7 milhões e meio, mais ou menos, 7 milhões e 800. Esse é o valor da obra, sendo que desse valor, 3 milhões e 529 mil, mais ou menos, que seriam os recursos utilizados para o Jardim Manchester. Então, apresentou tudo isso. Tá? Quase a metade, então, só da rede de esgoto do Manchester, que é uma infraestrutura de saneamento básica bastante significativa lá naquela região. Né? São 520 casas, aproximadamente, 22 ruas, que posteriormente estaremos já pedindo também
a parte de guias, sarjetas e asfalto, vamos estar pedindo essas 22 ruas, para essas 520 casas, que vão fazer aí um número de 2.000, 2.200 moradores, aproximadamente. Então, é uma população grande, né? E abrange todo essa gama de pessoas. Para as pessoas entenderem, Mira, o caso do Manchester tem uma especificidade que eu acho que merece ser comentada, que muita gente que está em bairros que a gente diz ainda que não foram regularizados no tempo, por uma série de razões, né? Tem outros tantos que estão com essa demanda. Eu acho que talvez, para um exemplo, o Jardim Nicéia, que agora está discutindo a questão de asfalto, seja uma boa referência para a gente transferir essa informação. O pessoal fala, mas lá é um bairro que teve ocupação irregular, como outros tantos, por várias razões, questão socioeconômica no passado. Por que regularizou? Aqui eu acho que é importante mencionar que, no ponto de vista do saneamento, a legislação brasileira, felizmente, avançou. Independentemente de todas essas questões necessárias de regularização, saneamento básico é uma questão primária, óbvia, né, de acesso à vida, às condições de higiene e saúde que estão acima dessas questões. Me falta o dado agora, você falou de saneamento básico, mas o Brasil tem uma defasagem brutal de saneamento básico. Então, gigante. Gigante. Eu não tenho o número exato, não vou nem arriscar, mas eu sei que é algo acima de 50%, aproximadamente, falta de saneamento básico. E quando a gente alcança, mesmo que sejam 2.000, 2.500 pessoas, você está dizendo que você se importa com a qualidade de vida dessa gente. E você está dando uma chance de não morrer de cólera, de não ter problemas básicos de saúde que são resolvidos com saneamento básico. Então, é muito importante que a gente lute e brigue, né, no sentido bom da coisa, para que essas coisas se materializem, para que esses benefícios cheguem para quem de fato precisa. Muito bom. E para você falou o dado de 520 casas naquela reunião, que é um bairro gigante já, né? 520 casas é um bairro significativo. Acho que talvez Itaberá não tenha 3 bairros juntados disso, para fazer uma referência aqui, bem humorada, mas para dar a dimensão disso, de que são fossas, aí tem um problema ambiental, né? De contaminação do solo aí, há bastante tempo para ser resolvido, né? Você citou a questão da ocupação. As pessoas ocupam legal ou ilegalmente, né? Não sei, pela necessidade também, pela falta de opção. A gente vê muita. Eu acho melhor você regularizar, você assentar aquelas famílias e dar a casa que elas precisam e cobrando depois a infraestrutura, do que você removê-lo, sabe-se lá para onde. Então, assim, 520 casas é a metade do Otávio Razzi, que tem 36 anos, 35 anos, mais ou menos. É a metade. Então, é uma população que você precisa considerar. Não tem... E essas ocupações, como você disse, elas vão procurar o seu recurso. Vão fazer fossas, né? vão degradar o ambiente por questão de necessidade. E depois, provavelmente, vai dar lugar a irregularidades, a ilegalidades. Então, é mais fácil você fazer o correto. Eu acho que, dando infraestrutura, você resolve um monte de problemas que viriam no futuro. Bom, os moradores participaram, lógico, estou aqui na TV Câmara há tanto tempo, você também é da casa, sabe quantas vezes eles tentaram encaminhar isso, e felizmente o DAI, com o recurso em caixa, conseguiu fazer a questão que a gente sempre espera que o poder público tenha agilidade, né? Realizar a licitação em vários lotes, inclusive. Acho que tem mais de 40 quilômetros de rede nessa contratação do DAI em diferentes bairros da cidade. Você vê o tamanho da demanda. Sim. É interessante porque não adianta só ter vontade de fazer. Não adianta você ter projeto para fazer. Você tem que ter um compromisso de fazer. Você precisa ter empatia com quem está sofrendo. Você precisa ter espírito público para entender a demanda. E, acima de tudo, você, mais do que eu, sabe, a vontade política faz toda a diferença. Você tendo vontade política, você prioriza, você planeja e você executa respondendo. Então, faz toda a diferença quando você tem vontade política e espírito público para poder atender essa demanda, milhões de quilômetros, de metros, né?
de canalização. Bira, o presidente do DAI, Marcos Saraiva, deu uma projeção já com a licitação realizada de qual é o timing para as pessoas ficarem com uma perspectiva, uma projeção na mão de realização lá do Manchester? Sim, como não é uma situação que dependa exclusivamente de outros tipos de recursos, você pode utilizar o fundo de tratamento de esgoto, você pode lançar mão e tem toda a licitação pronta, você pode fazer ainda esse ano. Então, vamos imaginar que ele comece em junho, vamos sonhar, né? Não custa sonhar. Às vezes, o trâmite da documentação não permite que a gente sonhe desse jeito, mas vamos sonhar. Se em junho isso já tiver, de fato, startado, né? Que é o novo termo, o novo termo utilizado, tiver startado agora em junho, você conta fevereiro do ano que vem, que estão entregando toda a infraestrutura que é precisa para deixar o Manchester melhor. 8 meses. A gente fala mão na massa, né? Inchada no chão para fazer o buraco. Agora, na linguagem eletrônica, vem startar, né? Agora é startar. Muito bom. Bom, a gente faz várias audiências públicas, acompanha naturalmente vocês com a nossa missão pública, você já sabe disso, e eu sempre reforço, no nosso bate-papo, que é um instrumento muito significativo das pessoas participarem. Você vê o morador lá do bairro, num lugar que tem tanto tempo com fossa para poder conversar com o vereador, que é o representante popular, nós acompanhando aqui por rádio e televisão, com o instrumento também deles, e o cara poder olhar lá para o presidente do DAI e falar, olha, nós estamos esperando o negócio sair aqui. É uma ferramenta que as pessoas não têm noção, você que está tanto tempo na casa sabe como isso faz diferença, né? Sabe o que me deixa assim? Eu fico um pouco frustrado. Frustrado no sentido de esperar algo, né, e não acontecer. A audiência pública foi lida na sessão, foi dado publicidade. A TV Câmara é uma ferramenta poderosa também que alcança e não precisa ser exclusivamente acessado pelo veículo pago. Todo mundo tem um celular à mão. Você tem o acesso ao YouTube praticamente de graça. Quer dizer, a publicidade, ela é dada. A gente deu a publicidade, convocando os moradores. Claro que o meu núcleo de atendimento conhecia. Os outros vereadores que participaram também têm os seus núcleos, e eles poderiam, naturalmente, olha, vai ter audiência pública tal dia, por favor, acesse e faça perguntas. A ideia era essa. Não era fazer nenhum tipo de palanque para mim, ou direcionar os esforços. Para mim, eu cheguei ontem. Eu cheguei há 5 meses. Então, seria estupidez, né, achar que eu já bolei, já busquei, e agora nós estamos entregando. Não, para mim seria estupidez da minha parte achar que o povo não saberia disso. Então, a ferramenta da audiência pública, por isso que ela não pode ser banalizada, eu entendo que ela não deve ser banalizada, porque é documento, ela é, antes de tudo, uma proposta e também já uma assinatura de compromisso, né? Que existe uma demanda e essa demanda precisa ser discutida, precisa ser planejada e executada. Então, eu acho que muita gente poderia ter participado, deveria ter participado, é a oportunidade de você falar, como você disse, para o gestor público que tem a competência de fazer. E isso é precioso, né? Eu nem sempre estou lá, os outros vereadores nem sempre estão lá. Então, quando você abre uma oportunidade dessa, não poderia ser desperdiçado. Mas eu entendo que são prioridades, né? Muito bom. Bom, temos uma notícia boa para aqueles que não acompanharam, estiverem chegando em casa ou acompanhem a gente pela Rádio Câmara, esteja nos ouvindo agora, ou assista pela TV Câmara na programação. Esta entrevista, assim como toda a audiência pública, com a apresentação do presidente do DAI, na presidência do Bira na reunião, está disponível lá na página do YouTube, também vira documento público para os moradores poderem acompanhar. Inclusive, a gente está falando do Manchester especial, que era o tema, mas o Bira já comentou, para reforçar a nossa finalização aqui, que é também o anúncio da licitação envolvendo outros bairros da cidade, em todos aqueles lotes que o DAI abriu a licitação. Exato, é isso mesmo. Eu não tenho de cabeça, mas seria o Jardim Ivone, se não me falha a memória. Isso. O Quinta da Bela Olinda. Está me faltando um que eu deixei passar. Mas são esses.
Ok. Bira, muito obrigado por nos atender aqui, no meio da programação sua, da agenda aí direto do Legislativo, a gente aqui de casa, em teletrabalho, né, ainda, lidando com a pandemia, mas tentando aproximar as informações para aqueles que são os nossos representantes populares em última instância, é o cidadão lá na rua. Eu que agradeço, eu reforço que aqueles que não escutam a TV, a Rádio Câmara e assistem a TV Câmara, que façam, que fiquem atentos aos programas que são feitos, às audiências, eles dão muita direção, e uma das propostas que eu tinha, aliás, tenho, né, quando me lancei candidato, seria a popularização da política, o que se vota aqui, o que se é aprovado aqui, o que se discute aqui, para que todo mundo tivesse acesso e ninguém alegasse, eu não sabia. Então, a ideia de popularizar a política já é um desejo antigo, mesmo antes do mandato. Então, fico agradecido a paciência, né, e o tempo gasto que você tem em dar mais publicidade àquilo que já existe e que deve ser esmiuçado como um resumão, como você fez aí. Esse é um resumo da nossa audiência pública. Eu que agradeço. Deus abençoe você, Deus abençoe o trabalho. Bauru sempre merece o melhor. Obrigado, Biratã Sanches. Hoje nós conversamos com ele sobre a audiência pública do programa, ou da programação, de rede de esgoto para o Jardim Manchester. 520 unidades habitacionais que estão há um bom tempo aguardando essa questão do saneamento, que é básico para a população. Está tudo lá no programa, na TV Câmara. É só clicar em vídeos no YouTube. Até mais, cuidem-se.